Imagine um garoto branco, de sapatos engraxados, aprendendo francês à luz de um lampião, enquanto, a poucos metros dali, homens e mulheres dormem acorrentados no chão batido de uma senzala. O nome desse menino vai se tornar sinônimo de liberdade. Mas, se ele não quebrar as correntes a tempo, todo o seu país pode afundar com elas. Esse menino é Joaquim Aurélio Barreto Nabuco de Araújo. Ele nasce em 1849, em Recife, no coração de um Brasil que ainda se sustenta sobre o sangue de quase 1 milhão de pessoas escravizadas. O império parece sólido, os salões da elite brilham, os bailes têm cheiro de perfume francês. E, ao mesmo tempo, os gritos de açoite ecoam nas plantações que sustentam toda essa elegância. Desde o início, a vida de Joaquim é um paradoxo. Ele cresce cercado de livros e de correntes, de poesia e de gritos. Seu pai, José Tomás Nabuco de Araújo, é senador do Império, advogado renomado, um homem respeitado no Rio de Janeiro, no Recife, em todo o país. É o tipo de figura que, num jantar, faz o salão inteiro silenciar só pelo timbre da voz. Ele acredita na ordem, na lei, na estabilidade do império e, inevitavelmente, convive com a escravidão como quem convive com o clima. Algo dado, que se discute em discursos, mas não se mexe de verdade na prática. Já Joaquim pequeno ainda não tem discursos, tem perguntas. É levado, ainda criança, para o engenho de Maçangana, em Pernambuco, onde passa parte da infância. O engenho é um universo próprio. O jardim da Casa Grande, com suas flores cuidadas, contrasta brutalmente com o pátio escuro da senzala, onde o cheiro de suor, de cana fermentada e de feridas abertas se mistura ao ar da noite. É ali que ele vê, talvez pela primeira vez, algo que nunca vai esquecer. Um homem negro, com as costas cortadas em tiras, enfaixadas, às pressas, tentando não gemer para não dar trabalho ao Senhor. Para um menino de poucos anos, aquilo é quase incompreensível, mas não dá para desver. Enquanto a maioria dos filhos de senhores de engenho aprende a comandar, ele começa, sem perceber, a testemunhar. A cada visita ao engenho, a cada dia em que observa uma criança negra carregando um peso maior do que o seu próprio corpo, algo em Joaquim se desloca, mesmo que ainda não tenha nome. Ele é privilegiado, protegido, mas os olhos estão abertos. À noite, deitado em lençóis limpos, Joaquim ouve ao longe um lamento cantado vindo da senzala. É um canto arrastado, triste, que mistura palavras africanas com português deformado. Ele não entende todas as sílabas, mas entende o sentimento. Dor, e uma pergunta surge, silenciosa. Como é que um país inteiro dorme tranquilo ouvindo esse coro de sofrimento? Enquanto isso, o mundo do pai continua girando em outro ritmo. Na casa, a conversa é sobre política, códigos, reformas graduais, alianças no Senado. A escravidão aparece como questão difícil, matéria delicada, algo que exige cuidado, prudência, paciência. Aos olhos de José Tomás, qualquer ruptura brusca pode derrubar o império, a ordem, o próprio país. Ele sabe que o sistema é cruel, mas também sabe que muita gente poderosa tem interesse em que ele continue. E é aí que nasce o primeiro grande conflito da vida de Joaquim. O embate silencioso entre o mundo que o criou e o mundo que ele começa a enxergar. O pai não é um vilão. Pelo contrário, é um homem culto, admirável, afetuoso. Isso torna tudo ainda mais cruel, porque a escravidão, na vida de Joaquim, não aparece como um monstro distante, fácil de odiar. Ela vem misturada à figura de um pai, amado, à mesa do jantar, ao cheiro de café, às discussões elegantes sobre filosofia e direito. É como se alguém dissesse a ele todos os dias: o mundo é errado, mas vem embrulhado em pessoas que você ama. Os anos passam. Joaquim cresce entre Recife e o Rio de Janeiro, sempre cercado de livros. Ele devora poesia, história, filosofia, aprende francês, inglês, lê sobre revoluções, sobre a abolição em outros países, sobre homens que enfrentaram sistemas inteiros e pagaram caro por isso. Cada página que ele vira é uma faísca. Quanto mais lê, mais percebe que o que vê na Casa Grande e na senzala não é apenas costume brasileiro, mas uma imensa anomalia moral. Um atraso histórico, um crime diário, mas o mundo à sua volta não gosta de ser chamado de crime. Na juventude, Joaquim entra no curso de Direito, primeiro em São Paulo, depois em Recife. É a trilha típica dos homens da elite que querem chegar ao parlamento, aos ministérios, aos grandes cargos. Os corredores das faculdades de Direito fervilham de debates. República versus monarquia.
Centralização versus federalismo. Igreja versus Estado. Mas muitas vezes, quando o assunto é escravidão, o clima muda. Alguns defendem a abolição gradual. Outros murmuram que é cedo demais. E há aqueles que simplesmente trocam de assunto. É também ali que surge, pela primeira vez, a sombra de um concorrente, de um adversário direto, que vai acompanhar simbolicamente toda a trajetória de Joaquim. O jovem jurista típico do seu tempo, espécie de espelho invertido, não precisa ter um nome específico. Ele existe em dezenas de colegas de turma, de professores, de futuros políticos que se sentam ao lado dele nos bancos da faculdade, são brilhantes, cultos, capazes de citar autores europeus em latim. Mas unem todas essas habilidades para defender o que mantém seus privilégios intactos. Nos debates da sala, enquanto Joaquim começa a questionar a moralidade da escravidão, esse concorrente ideológico responde com argumentos frios. É preciso cautela. O escravo não está preparado para a liberdade. A economia do país depende disso. Melhor reformar aos poucos do que destruir tudo de uma vez. É como se, em cada discussão, alguém colocasse um cronômetro invisível sobre a mesa. De um lado, o tempo da política, lento, arrastado, cheio de cálculos. Do outro, o tempo da vida. Cada dia que passa é mais um dia de trabalho forçado, mais uma família separada, mais uma criança nascendo sem direito nem ao próprio corpo. Joaquim começa a sentir algo novo. Pressa. Não é a pressa de um estudante ansioso por diploma. É a sensação de que existe um prazo moral que está se esgotando. Cada ano que o Brasil demora para enfrentar a escravidão é um ano que o aproxima de um abismo. Ele lê sobre revoltas de escravos no Caribe, sobre guerras civis, sobre sangue derramado em nome de um atraso defendido como tradição. Ele sabe que esse fogo pode chegar ao Brasil. E se nada for feito, não vai ser uma transição suave, vai ser uma explosão. Mas ao mesmo tempo, o Joaquim jovem sabe que está cercado. A própria família está mergulhada em compromissos, interesses, redes de poder que tocam direta ou indiretamente o sistema escravista. Seu pai, apesar das tensões internas, ainda é parte de um mundo que teme a palavra ruptura. Mudar de lado não é apenas uma questão de opinião, é uma espécie de traição de classe. E é justamente essa traição que Joaquim começa a preparar, quase em silêncio. Ele se forma em direito, aproxima-se do jornalismo, que nesse período é mais do que um ofício. É uma arma política. Os jornais são trincheiras. De um lado, a imprensa conservadora, que defende a manutenção da ordem a qualquer custo. Do outro, uma imprensa liberal, por vezes tímida, às vezes ousada, que começa a falar em abolição, em reformas profundas, em novos caminhos para o país. Joaquim escolhe a pena como primeira espada. Começa a escrever artigos, crônicas, análises. No início, talvez ainda sem a contundência que o tornará famoso, mas já com a inquietação que não o abandona. Ele testa argumentos, observa reações, percebe onde dói. Descobre que, mais do que números e estatísticas, o que realmente fere a consciência, quando ela existe, são as imagens concretas. O leitor que se emociona com um poema pode, quem sabe, se desconcertar ao imaginar um tronco de madeira ensanguentado no meio de um engenho. E então ele passa a descrever, a detalhar, a forçar a sociedade a olhar para aquilo que prefere manter na penumbra. A reação não demora. Alguns o elogiam discretamente, em cartas particulares. Outros o atacam publicamente, chamando-o de exagerado, de idealista, de ingênuo, de alguém que não compreende a complexidade da questão. A velha estratégia dos defensores do sistema entra em ação. Desacreditar quem ousa ligar a luz. Entre esses críticos estão homens que serão seus adversários diretos nos anos seguintes. Colegas de parlamento, juristas respeitados, figuras que se veem como realistas, em contraste com o seu romantismo. É esse grupo, difuso, mas poderoso, que encarna para Joaquim o papel de concorrente político e moral. Não basta vencê-los em eleições. É preciso derrotar a lógica que eles representam. Enquanto isso, uma contagem regressiva silenciosa já começou em outro lugar. Nos corredores do poder, em gabinetes fechados, discute se a possibilidade de leis intermediárias, como a que virá a ser conhecida como Lei do Ventre Livre. A ideia é simples e brutal ao mesmo tempo. Não abolir a escravidão de uma vez, mas declarar livres apenas os filhos de mulheres escravizadas. A partir de uma data específica, é como se o Estado dissesse: reconheço que isto é errado,
mas só para quem nascer depois de hoje? Quem já está preso continua. Para Joaquim, esse tipo de medida é, ao mesmo tempo, alívio e afronta. É um passo, mas um passo incrivelmente pequeno diante do tamanho do precipício. Ele entende o cálculo político, mas sente cada vez mais que o tempo moral está se esgotando. E agora, há um relógio explícito em jogo. Se o país não resolver a questão da escravidão antes que a monarquia comece a ruir sob as pressões internas e externas, o que virá pode ser caótico, sangrento e irreversível. É nesse clima de urgência contida que ele dá o passo decisivo. Entra na política. A campanha para deputado-geral não é apenas uma corrida por votos. É um teste de coragem. Ao subir em palanques, Joaquim precisa falar com fazendeiros que sustentam sua riqueza na mão de obra escravizada, com comerciantes que lucram com esse sistema, com eleitores que têm medo das mudanças. É como tentar vender um mapa de fuga dentro da própria prisão, diante dos carcereiros. Seu principal concorrente político, nessa eleição, representa exatamente o outro lado. Um candidato alinhado com os interesses escravistas, defensor da economia do açúcar, do modo de vida tradicional, alguém que sabe usar o medo como instrumento de persuasão. Enquanto Joaquim fala de moral, de futuro, de consciência, o adversário fala de desemprego, de caos, de negros vingativos soltos pelas ruas. Em cada comício, o embate tem duas camadas: a visível, de frases de efeito, promessas, números, e a invisível, de símbolos. De um lado, a imagem de um país que poderia se reinventar sem correntes. Do outro, a imagem de um país encurralado pelos próprios fantasmas, aterrorizado pela ideia de encarar o passado. A disputa é dura, e Joaquim sente o peso de cada voto perdido como se fosse um corpo algemado que ele não conseguiu libertar. Mas algo acontece. Em vez de recuar diante das resistências, ele começa a falar com mais coragem. Deixa de tratar a escravidão como tema lateral e a coloca no centro de sua plataforma. É um movimento arriscado, quase suicida politicamente. Muita gente o aconselha a ser mais moderado, a falar mais de estradas, de impostos, de reformas administrativas. Ele sabe que, se fizer isso, aumenta suas chances de vitória. Mas também sabe que, se abusar da cautela, pode condenar a causa que mais importa. Numa noite, depois de um comício tenso, Joaquim volta para casa exausto. Senta-se à mesa diante do pai, já envelhecido, o homem que representa tudo o que o mantém ligado ao mundo que ele quer transformar. O silêncio pesa. Ali, em poucos segundos, se concentram anos de afeto e de divergências. O pai olha para ele e, sem o tom solene de senador, pergunta apenas: "Você tem certeza de que quer ir tão longe assim?" A pergunta não é sobre carreira, é sobre tudo. Sobre família, sobre classe, sobre herança simbólica. Se Joaquim continuar, ele não será apenas mais um deputado. Será o filho que colocou em xeque o próprio alicerce do mundo em que foi criado. Joaquim respira fundo. A resposta que ele dá, talvez com poucas palavras, já está decidida há anos, desde as primeiras noites ouvindo cantos na senzala de Maçangana, desde os primeiros livros sobre outros países que ousaram quebrar suas correntes. Ele não pode voltar atrás. Quando finalmente é eleito deputado-geral por Pernambuco, levando consigo a bandeira da abolição, algo fundamental se inverte. O menino que testemunhava, o jovem que escrevia, o candidato que arriscava tudo, se transforma em uma voz dentro do próprio coração do sistema. Ele entra na Câmara não apenas para ocupar uma cadeira, mas para levar consigo o eco de gritos que o próprio parlamento tentou ignorar por décadas. O relógio, porém, não parou. Pelo contrário, agora ele corre mais rápido. Enquanto Joaquim sobe os degraus do poder, com o discurso abolicionista na ponta da língua e a consciência em brasa, seus adversários, dentro e fora da Câmara, se organizam. Eles não vão entregar séculos de privilégios sem luta, e, no fundo, acreditam ter uma vantagem crucial: tempo. Acreditam que podem empurrar o problema por mais alguns anos, talvez décadas, até que tudo se resolva naturalmente. O que eles ainda não perceberam é que, do outro lado, Joaquim transformou sua própria vida em um prazo. Ele sabe que, se não conseguir quebrar essas correntes enquanto ainda houver um império capaz de assinar leis, o país pode acordar, tarde demais. Não só sem escravidão, mas também sem chão. É nesse ponto, com o jovem deputado entrando na arena, cercado por aliados tímidos e inimigos ferozes, com um país inteiro tentando fingir que pode conciliar liberdade e correntes,
que a história de Joaquim Nabuco deixa de ser apenas a de um homem e passa a ser a de uma corrida desesperada contra o tempo, contra seus concorrentes políticos e contra o peso sufocante de séculos de silêncio. O novo palco de Joaquim tem lustres de cristal, cadeiras estofadas e cortinas de veludo. Mas para ele, o que ecoa ali dentro não são aplausos, são correntes arrastando pelo chão. Enquanto os deputados conversam em voz baixa, ajeitam gravatas, trocam piadas, ele imagina, atrás de cada discurso moderado, um corpo exausto dobrado sobre um canavial. A Câmara dos Deputados, em pleno Rio de Janeiro, é o lugar onde o Brasil decide. Todos os dias se mantém quase 1 milhão de pessoas, acorrentadas, ou se finalmente corta a corda que prende o país ao passado. Quando Joaquim Nabuco atravessa aquelas portas pela primeira vez como deputado-geral por Pernambuco, ele sabe que não está apenas assumindo um cargo, está entrando literalmente na máquina que fabrica a lentidão. Um lugar onde qualquer urgência moral é triturada por comissões, pareceres, adiamentos, intervalos, requerimentos. O relógio ali dentro parece girar em outra velocidade. Uma velocidade confortável para quem nunca sentiu o peso de um cepo de açoite nas costas. Seu velho concorrente ideológico está ali, em carne e osso, ocupando uma das cadeiras mais influentes da bancada conservadora. Um deputado experiente, a voz grave, o sorriso controlado, cercado de cafeicultores, de senhores de engenho, de homens que herdaram terras e gente como quem herda prataria de família. Ele representa tudo o que Joaquim quer derrotar. A capacidade de transformar crueldade em tradição, atraso em prudência, lucro em destino natural. Na primeira vez em que Joaquim pede a palavra para falar diretamente da escravidão, o clima muda. Conversas paralelas diminuem, leques se agitam mais devagar. Alguns olhos rolam em impaciência educada. Ele lembra do menino deitado em Maçangana, ouvindo os cantos da senzala, e decide trazer aquele som para dentro da sala. Fala de corpos chicoteados, de famílias separadas em leilões públicos, de crianças marcadas com ferros em brasa. É como se tivesse aberto uma janela em plena sessão para deixar entrar um cheiro que todos fingiam não sentir. Quando termina, o silêncio dura 1 segundo a mais do que o protocolo exige. Depois vêm as palmas contidas, algumas expressões de aprovação, rostos francamente contrariados. Seu concorrente pede a palavra. Levanta-se com a calma de quem sabe que o jogo até então está do lado dele. Ele não nega o sofrimento. Não é tolo nem cruel o suficiente para isso. Fala em drama humano, em questão social complexa, mas linha após linha, discurso após discurso, repete o mantra que Joaquim aprendera a odiar na juventude. Prudência, gradualismo, evitar choques, prevenir desordens. Termina com uma frase que arranca aplausos. Não podemos sacrificar o futuro da nação a um impulso generoso, por mais nobre que seja. A mensagem é clara. A generosidade é bonita, mas não paga contas. A moral é comovente, mas não vence votos. Naquela noite, Joaquim volta para casa com uma certeza cortante. A luta que ele começou não será vencida apenas na tribuna. Se depender da lógica interna daquele salão, a escravidão morrerá de velhice, não de justiça. Ele percebe que o tempo ali dentro é elástico, que pode ser esticado indefinidamente por quem lucra com cada minuto a mais de trabalho forçado. Enquanto isso, fora da Câmara, o tempo corre em outra cadência. Em portos pelo país, crianças de 10, 12 anos carregam sacas de café maiores do que elas. Em fazendas, mulheres escravizadas são forçadas a ter filhos que já nascem vendidos em pensamento, calculados como investimento futuro. No interior, donos de engenho têm cadernos onde anotam, ao lado de cada nome, o número de açoites dados naquela semana. Cada dia que o parlamento desperdiça é um dia inteiro vivido à base de chicote e medo. É nesse contraste que nasce a próxima jogada de Joaquim. Ele decide criar um segundo parlamento, paralelo, espalhado pelas ruas, salões, redações de jornal. Se a Câmara Oficial se move devagar, ele vai montar uma Câmara Moral, que não precise de regimento interno para se indignar. Em 1880, ajuda a fundar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, um núcleo que não legisla, mas agita, não vota leis, mas constrói consciência. A sociedade reúne juristas, jornalistas, professores, padres, homens e mulheres livres, alguns ex-escravizados, gente que, em condições normais, jamais dividiria a mesma mesa. Entre os nomes que se aproximam da causa estão André Rebouças, engenheiro brilhante, e José do Patrocínio,
jornalista combativo, filho de uma mulher negra escravizada com um padre. A mesa do movimento abolicionista se enche de vozes diferentes, mas com um ponto em comum: a certeza de que não dá mais para esperar. Enquanto os abolicionistas se organizam, o concorrente de Joaquim também se move. Ele sabe que, se perder essa guerra, perde mais do que uma eleição. Perde a base econômica de todos aqueles que o sustentam. Reúne fazendeiros, articula manifestos, financia jornais que publicam editoriais alarmistas. O país vai quebrar. A lavoura não. Sobreviverá. Os libertos se entregarão ao crime. Joaquim responde com aquilo que sabe fazer de melhor. Palavras que cortam. Começa a rodar o país em conferências incendiárias. Fala em teatros, em salões iluminados a gás, em auditórios improvisados em escolas. Cada cidade vira uma arena. Em alguns lugares, é recebido com flores, com jovens estudantes o aplaudindo de pé. Em outros, com silêncio hostil de senhores locais, que comparecem apenas para observá-lo, avaliando quanto perigo há naquele homem. Magro, de olhar firme, que fala em crime nacional, num tom calmo e cortante. Nos discursos, ele faz algo que poucos políticos se arriscam a fazer. Dá rosto à estatística, não fala de massa de cativos. Fala de mulher arrancada do filho e vendida para outra província. Não fala de fuga de escravos. Fala do homem que se joga em rios infestados de piranhas porque prefere arriscar o corpo à certeza do tronco. Não fala de mercado interno de cativos. Fala de leilões onde se examina dentes, músculos, como se examina gado. As imagens chocam, e é exatamente esse o plano. Mas o adversário não joga sozinho. Ao mesmo tempo em que Joaquim conquista plateias, seus discursos são distorcidos em folhetos que circulam nas fazendas. Dizem que ele incita a revolta, que prepara uma guerra de raças, que quer entregar o país aos negros. O medo volta a ser a arma preferida de quem defende o atraso. O relógio aperta. Em 1881, o Brasil aprova uma reforma eleitoral, a chamada Lei Saraiva, que muda as regras do jogo político. O colégio eleitoral se estreita, a disputa por vagas na Câmara se torna ainda mais dura. Para alguém que decide se tornar a voz incômoda de uma causa impopular entre os poderosos, isso significa uma coisa: o risco de ficar sem microfone. Na eleição seguinte, o temor se realiza. Joaquim perde. Vê, quase literalmente, a porta da Câmara se fechar na sua frente. O salão de veludo e cristal, que ele queria incendiar por dentro com a causa abolicionista, agora pertence quase inteiro aos defensores da prudência. O concorrente ideológico comemora discretamente. Um obstáculo a menos dentro do sistema. Esse poderia ser o fim da história. O deputado abolicionista derrotado nas urnas, empurrado para uma nota de rodapé na política imperial, mas é aqui que vem um dos grandes giros da vida de Joaquim. Em vez de aceitar a derrota como sentença, ele a transforma em oportunidade. Se a voz dele foi bloqueada no parlamento, ele decide ampliá-la no mundo. Deixa o Brasil e parte para a Europa. Em Londres, em Paris, em outras capitais, estuda, observa, conversa com intelectuais, frequenta bibliotecas e, principalmente, escreve longe das fazendas de café, longe das senzalas. Paradoxalmente, ele encontra a forma mais contundente de falar sobre elas. É na Europa que ganha corpo uma de suas obras mais importantes: o abolicionismo. Não é apenas um livro, é uma espécie de manifesto, um raio-x moral do Brasil. Página após página, Joaquim desmonta o discurso dos conservadores. Expõe a escravidão como ferida aberta que contamina tudo: a economia, a política, a religião, a forma como o brasileiro se enxerga no espelho. Ele escreve pensando em dois públicos ao mesmo tempo: o brasileiro, que precisa ser envergonhado de si mesmo para se mover, e o estrangeiro, que precisa entender que, sob o verniz exótico do país tropical, existe um sistema tão brutal quanto qualquer outro já existente no mundo. Seu concorrente do outro lado do oceano tenta minimizar o impacto. Diz que é exagero, que é retórica de derrotado, que a escravidão brasileira é mais branda, que os senhores são paternais. A velha fantasia da escravidão suave é repetida em discursos, em artigos, em conversas de salão. Joaquim responde com fatos: crianças vendidas sozinhas, casamentos desfeitos por conveniência comercial, escravizados usados como garantia em empréstimos bancários. Mostra que, em pleno fim do século XIX, há anúncios de jornais oferecendo peças, como se oferece móveis. Aponta o dado que envergonha o império. O Brasil é o último grande país do mundo ocidental a manter legalmente o cativeiro. Enquanto escreve,
ele sente uma pressão aumentar, não apenas do lado de fora, mas por dentro. Não é só o prazo histórico que o angustia, é o prazo biográfico. Ele tem pouco mais de 30 anos, mas carrega o peso de alguém que viveu em estado de urgência desde a adolescência. Pergunta-se às vezes se verá com seus próprios olhos aquilo por que está lutando. Se a abolição vier tarde demais, se vier após uma guerra civil, após um banho de sangue, que sentido terão suas palavras? A cada notícia que chega do Brasil, o tempo parece acelerar. Fugas de escravizados se multiplicam. Quilombos se fortalecem. Alguns juízes começam a interpretar a lei de maneira mais ousada, libertando pessoas com base em brechas jurídicas. Em cidades como Rio de Janeiro e Recife, pequenos grupos abolicionistas organizam compras de alforria, verdadeiras operações de resgate em que juntam dinheiro para libertar indivíduos concretos. Ao mesmo tempo, a monarquia dá sinais de cansaço. O trono de Dom Pedro II parece firme, mas trinca em vários pontos. Militares descontentes, republicanos em ebulição, igreja em conflito com o Estado. Joaquim enxerga o quadro com clareza dolorosa. Se a escravidão não for extinta, enquanto ainda houver um governo capaz de liderar esse processo, ela poderá cair junto com a própria monarquia, num pacote turbulento, sem direção, sem responsabilidade, sem reparação. Na sua cabeça, o prazo fica quase matemático. Menos de uma década para tentar salvar não apenas os escravizados, mas o próprio Brasil de uma ruptura caótica. É esse senso de limite que o faz voltar. Quando retorna ao país, não volta o jovem deputado idealista da primeira legislatura. Volta um estrategista calejado, um intelectual respeitado no exterior, um homem que sabe que tem pouco tempo para transformar seu prestígio em mudança concreta. Seu concorrente não ficou parado. Usou a ausência de Joaquim para consolidar alianças, ocupar espaços em comissões, aprovar medidas cosméticas que dão a impressão de avanço sem tocar no centro da questão. Leis que facilitam libertações individuais, pequenos incentivos à imigração de trabalhadores europeus, promessas vagas de transição lenta. Tudo isso embalado em discursos triunfalistas de que a escravidão já está acabando por si mesma. Mas nas fazendas, a realidade desmente o otimismo oficial. Ainda há homens amarrados em troncos, ainda há mulheres espancadas por responderem mal, ainda há famílias estilhaçadas em vendas apressadas para cobrir dívidas. Em pleno fim da década de 1880, o Brasil convive com bondes puxados a burros nas cidades e carros de boi arrastando gente algemada nas estradas de terra. Joaquim percebe que o movimento abolicionista precisa mudar de escala. Deixa de ser apenas um grupo de intelectuais para se transformar em rede nacional. Ele incentiva a criação de clubes abolicionistas em vilas, bairros, pequenas cidades, estudantes, tipógrafos, professores primários, padres de paróquia, comerciantes modestos, todos começam a se ver como parte de algo maior. O clima muda. Nas ruas do Rio, as chamadas caçadas de escravos fugidos passam a ser mal vistas. Em vez de ajudar os capatazes, muita gente começa a esconder fugitivos nas próprias casas. Em algumas províncias, como o Ceará, a pressão se torna tão grande que autoridades locais se antecipam e decretam o fim da escravidão. Na prática, antes mesmo de qualquer lei geral, cada vitória regional é um murro na mesa da Câmara Imperial. O concorrente, acuado, dobra a aposta no medo. Coca, o fantasma da quebra econômica, fala em abandono das lavouras, em invasões de propriedades. Distribui mapas que mostram fazendas supostamente condenadas à ruína se libertarem seus cativos. Tenta convencer o país de que a liberdade é cara demais, que o preço é a própria sobrevivência nacional. Joaquim rebate com outra imagem. A de um navio que insiste em navegar carregando no porão um porão inteiro de dinamite acesa. A escravidão, diz ele, não é um seguro econômico. É uma bomba relógio social. Cada dia de adiamento é um dia a mais em que essa bomba continua ativa. No início, esse discurso parece exagerado, mas à medida que greves, fugas e pequenos motins se multiplicam, a metáfora passa a soar assustadoramente literal. A contagem regressiva chega a um ponto em que quase todos percebem o tic-tac, mesmo que finjam não ouvir. O número de escravizados diminui, mas não por bondade dos senhores, por fuga, por morte, por pressão judicial, por abolicionistas, que compram liberdades com doações modestas arrecadadas centavo a centavo. O sistema, porém, continua oficialmente de pé. É um prédio rachado, sustentado por escoras improvisadas, onde ainda vivem milhares de pessoas, e é exatamente ali,
nessa linha tênue entre um passado que se recusa a morrer e um futuro que ainda não nasceu, que Joaquim Nabuco vai ter de fazer seu movimento mais arriscado. Se falhar, verá ruir não apenas um projeto político, mas toda uma visão de país. Se vencer, verá uma nação inteira aprender, de uma vez por todas, a andar sem correntes. O relógio continua correndo e, enquanto o concorrente aposta que ainda pode ganhar alguns anos, Joaquim aposta tudo na ideia de que não há mais anos disponíveis. Apenas meses, semanas, talvez dias, antes que o Brasil seja obrigado, pela história ou pela força, a escolher entre o abismo e a liberdade. A janela de tempo que Joaquim Nabuco enxerga não é poética, é física, é como aquelas ampulhetas antigas, com o vidro trincado. A areia cai mais rápido do que deveria. E você sabe que, quando terminar, não dá para virar de novo. Ele volta ao Rio com essa sensação grudada na pele, a de que o país entrou em seus últimos meses de tolerância, e que o concorrente, instalado confortavelmente entre fazendeiros e ministros, não está tentando vencer um debate. Está tentando atrasar o relógio, porque cada semana de atraso ainda rende safra, ainda rende juros, ainda rende homens trabalhando sem salário. No início de 1887, o movimento abolicionista já não parece um clube de intelectuais. Parece uma febre. Jornais imprimem listas de doadores para alforrias como se fossem placares de guerra. Teatros lotam para ouvir discursos em que, entre uma frase e outra, dá para sentir o público prender a respiração. E nas ruas, uma palavra começa a circular com a leveza perigosa de um fósforo aceso. Insubmissão. Nabuco, porém, sabe que febre também mata. A energia popular pode libertar ou pode explodir sem direção. O plano dele é canalizar a pressão para um ponto único. Forçar a política a fazer o que ela não quer. E para isso ele precisa voltar a ter palco institucional. Ele precisa entrar novamente na engrenagem. Não para ser triturado, mas para travar as rodas. É aqui que a rivalidade com seu concorrente se torna uma corrida contra um prazo curto e cruel. Porque o adversário fareja a mesma coisa. O sistema está cedendo. Então, antes que caia, ele tenta controlá-lo. Propõe fórmulas sensatas. Mais indenização aos senhores, mais prazo, mais cautela. Ele vende a imagem de uma abolição administrável, como quem promete demolir uma casa pegando tijolo por tijolo, enquanto gente ainda vive acorrentada no porão. Nabuco decide mudar o tipo de ataque. Até ali ele vinha esmagando a moral do regime. Agora ele vai encurralar sua sobrevivência. Passa a repetir uma ideia em voz alta, em entrevistas, em reuniões, em conversas de corredor. Se o império não abolir a escravidão, com rapidez e grandeza, a escravidão derrubará o império. Não por vingança, mas por lógica histórica. É uma ameaça sem armas na mão. E por isso mesmo assusta. Porque coloca os políticos diante de uma escolha impossível de adiar. Ou vocês fazem a ruptura por cima, com lei e assinatura, ou ela virá por baixo, com fuga, com revolta, com caos. O concorrente tenta desarmar essa bomba com ironia. Diz que Nabuco exagera, que ele quer governar pelo pânico, que o Brasil não é o Haiti, que aqui há harmonia entre as raças. A frase soa elegante e por alguns dias funciona como anestesia, até que a realidade começa a cuspir números e fatos. Desses que não cabem em retórica, em várias províncias, destacamentos do exército se recusam a atuar como capitães do mato. Oficiais jovens, muitos influenciados por ideias republicanas, simplesmente não querem mais perseguir fugitivos para devolvê-los ao tronco. Há casos em que soldados, enviados para manter a ordem em fazendas, acabam virando a arma apontada para o senhor, não para o cativo. A instituição que deveria garantir disciplina começa a falhar no ponto mais sensível. Ninguém quer ser o último homem a defender uma vergonha. Nabuco percebe o que isso significa. O Estado está perdendo o monopólio da força moral. A escravidão, para continuar, precisa de polícia, de juiz, de cadeia, de tropa. E esses pilares começam a ranger. O concorrente também percebe e faz o que sempre fez. Corre para a lentidão. Se a abolição for inevitável, ele quer que seja com o máximo de compensações aos proprietários. Quer que o país, no último segundo, assine um cheque moral para os senhores de escravos. É nesse clima que Nabuco faz uma jogada de alto risco. Ele para de falar apenas em nome dos escravizados e começa a expor, um por um, os mecanismos concretos do cativeiro como se abrisse um cadáver em praça pública. Ele descreve hipotecas que incluem gente como garantia bancária, descreve inventários em que crianças aparecem ao lado de móveis. Um piano, 2 cadeiras,
um menino de 8 anos. Descreve anúncios de jornal oferecendo boa ama de leite, sem vícios, como se fosse um utensílio doméstico. Ele pinta imagens que ninguém consegue desver. E faz isso com frieza calculada, para impedir que a elite transforme a vergonha em melodrama. Ao mesmo tempo, o movimento na rua endurece. Os clubes viram redes. Gente comum organiza rotas de fuga, esconderijos, coletas. Há uma palavra não escrita que passa de boca em boca. Se a lei não vier, a prática virá. E a prática é simples. Não há corrente que aguente um país inteiro fingindo que não viu o fugitivo. O concorrente reage como quem vê o chão sumir. Ele começa a repetir, com mais agressividade, que a abolição sem indenização é roubo, que isso destruirá a propriedade, que o Brasil quebrará, que os libertos virarão ameaça. É uma retórica antiga, mas agora vem carregada de desespero. E para sustentar a narrativa, seus aliados espalham histórias de crimes atribuídos a negros libertos. Muitas falsas, outras exageradas, para reinstalar o medo como cola social. Nabuco entende que não basta vencer o debate. É preciso vencer a imagem. E ele escolhe uma imagem ainda mais forte. A de que o verdadeiro roubo é manter o país preso ao atraso. Em discursos, ele martela que a escravidão não é só um crime contra o escravizado. É um crime contra a nação inteira, porque ensina que trabalho é castigo, que poder é chicote, que riqueza pode nascer do sequestro. A escravidão, diz ele, corrompe até quem nunca bateu em ninguém, porque transforma a sociedade num lugar onde a dignidade tem preço. O tempo, contudo, não é abstrato. Há uma contagem que Nabuco carrega como um prazo de sentença. A geração de Dom Pedro II está no fim. O imperador está velho, doente, e a monarquia, desgastada por conflitos com militares e republicanos, precisa de um gesto histórico, para não apodrecer por dentro. Nabuco crava isso para seus aliados. Ou conseguimos agora, ou vamos assistir a libertação acontecer em meio à queda do regime. E para ele, isso seria o pior dos mundos. Uma abolição feita sem Estado, sem planejamento, sem compromisso de integração. A liberdade viria, mas viria nua. O twist que muda a temperatura do jogo vem quando a própria lógica econômica começa a abandonar o concorrente. Grandes produtores já investem em mão de obra imigrante e percebem que o cativeiro virou atraso operacional. Alguns passam a libertar por interesse, não por ética, e isso cria uma fratura na base conservadora. A escravidão deixa de ser unanimidade até entre os que lucraram com ela. O concorrente tenta costurar a unidade perdida prometendo indenizações e prazos. Mas quanto mais ele fala em prazos, mais o país ouve demora. E quanto mais ele fala em indenização, mais o país ouve prêmio ao crime. Nabuco aproveita a rachadura. Ele se aproxima de figuras-chave, negocia, pressiona, escreve cartas, usa seu prestígio internacional como espelho. O mundo está olhando. E o olhar externo, que antes era apenas constrangimento, vira arma. Há um medo silencioso na elite. O Brasil ser lembrado como o último, o teimoso, o que precisou ser empurrado pela história. Em 1888, o cenário se torna quase insustentável. A escravidão, na prática, já não funciona em muitos lugares. Há faltas em massa, fugas em cadeia, propriedades que não conseguem mais manter disciplina. A lei virou uma fachada, e o país vive uma espécie de dupla realidade. Nos papéis, há cativos. Na rua, há uma onda de liberdade informal crescendo como maré. Dentro da política, surge a última linha de defesa do concorrente. Travar, travar, travar. Emendas, adiamentos, discussões sobre detalhes. Qualquer coisa que compre semanas, ele sabe que, se conseguir empurrar a decisão para depois, pode barganhar melhores termos. Nabuco, do outro lado, trata semanas como vidas. Ele se move com urgência quase febril, porque acredita que cada adiamento é um convite ao descontrole. E então o golpe final não vem como ele imaginava. A abolição chega não como um tratado longo, cheio de artigos, mas como uma lâmina curta e seca. A Lei Áurea, com seus poucos parágrafos, corta a corda sem pedir licença ao debate eterno. A assinatura da princesa regente Isabel cai como um estalo. Um país inteiro por um momento parece parar. É como se o ar mudasse de densidade. Nas ruas, há festa. Há gente chorando. Há abraços entre desconhecidos. Há ex-escravizados olhando as próprias mãos como se esperassem encontrar nelas a marca invisível do ferro. Há sinos, há música, há um tipo de alegria que não é leve. É pesada, carregada de dor acumulada. Nabuco vive esse instante com uma dupla sensação. A vitória existe, é real, é histórica.
Mas ela vem com uma sombra que ele enxerga antes de muitos. Libertamos sem preparar. Cortamos as correntes, mas não entregamos terra, não entregamos escola, não entregamos proteção, não entregamos reparação. A liberdade chega como porta aberta para um corredor escuro. O concorrente, por sua vez, sofre a derrota que mais teme. E a reação dele é um twist amargo. Ele não some, ele muda de foco. Passa a alimentar o ressentimento dos antigos senhores contra a monarquia, acusando o trono de traição. A mesma elite que sustentava o império começa a abandonar o império. E o que Nabuco havia previsto com tanta insistência começa a se materializar. A abolição salva vidas, mas acelera a crise política. A escravidão cai, e a monarquia fica mais exposta do que nunca. Para Nabuco, a corrida contra o tempo termina e recomeça no mesmo segundo. Porque, se a primeira batalha era quebrar correntes, a segunda é impedir que o país finja que tudo se resolveu com uma assinatura. E ele sabe que seu concorrente vai tentar exatamente isso. Transformar a abolição num ponto final, quando ela é apenas um ponto e vírgula. A tensão do novo ato da vida dele nasce aí, no instante em que o Brasil comemora, e ao mesmo tempo planta o terreno de um futuro cruelmente desigual. Nabuco olha para a multidão em festa e pensa no que quase ninguém quer pensar naquela noite. A escravidão acabou, mas o espírito dela ainda está vivo. E alguém vai tentar mantê-lo respirando, agora com outras máscaras. Carregado por essa urgência, ele entende que seu trabalho real talvez esteja apenas começando. Não mais para destruir a instituição legal do cativeiro, mas para impedir que a nação construa uma liberdade sem chão. E, enquanto o concorrente recua para reorganizar suas forças no novo Brasil que nasce, Nabuco já está escolhendo o próximo campo de batalha, porque sabe que o relógio nunca para. Ele só muda de inimigo. Contagem aproximada desta parte. 10.3, 10.8 mil caracteres, incluindo espaços. Na manhã seguinte à festa, quando o país ainda tenta entender o que fez ao assinar a liberdade, o silêncio que cai sobre Joaquim, Nabuco é mais pesado do que qualquer discurso da véspera. O barulho das ruas diminui. Os jornais começam a trocar manchetes de júbilo por tabelas de negócios. E a sensação é quase obscena. Depois de 3 séculos de cativeiro, a escravidão some do texto da lei em 2 parágrafos. E o país já se prepara para virar a página. Para ele, isso não é alívio, é alarme. Porque ele sabe que, se o Brasil virar essa página rápido demais, vai empurrar junto, para o fundo do esquecimento, milhões de vidas que nunca tiveram sequer uma linha escrita. É nesse intervalo entre o grito e o esquecimento que o concorrente volta a agir. Derrotado no plenário, ele muda de palco. Em reuniões discretas, em jantares de fazendeiros, em cartas que circulam longe do olhar popular, ele repete uma narrativa venenosa. A monarquia traiu seus melhores aliados, entregou a propriedade, humilhou os senhores. A mesma elite que dias antes aplaudia a princesa, agora começa a rosnar contra o trono. A abolição, para Nabuco, era o gesto que poderia salvar o império. Para o concorrente, vira combustível para enterrá-lo. O relógio, que antes corria para libertar corpos, agora corre para evitar um colapso político. Nabuco tenta usar o prestígio recém-conquistado para convencer a monarquia a ir além. Cidadania plena, reforma agrária mínima, programas de educação, algum tipo de amparo aos libertos. Ele insiste que, sem isso, a liberdade vira promessa vazia. Mas do outro lado da mesa, há ministros cansados, aristocratas ressentidos, um imperador doente. O império parece um velho que, depois de uma cirurgia gigantesca, recusa a fisioterapia. Quer descanso. E descanso, naquele momento, é o outro nome da morte. O concorrente aposta exatamente nisso. Enquanto Nabuco fala em reformas, ele planta o discurso da ruptura. Aproxima-se de militares descontentes, de republicanos que veem na crise uma chance histórica, de fazendeiros feridos pela perda dos escravos. Ele promete um novo regime que respeitará a ordem, que não fará aventuras românticas, como a abolição sem indenização. O mesmo homem que até ontem defendia prazos infinitos, agora abraça a palavra revolução. Desde que seja uma revolução que devolva poder a quem se sentiu roubado pela liberdade alheia. Quando a República é proclamada em 1889, Nabuco assiste ao desfecho que sempre temeu. A abolição não derruba o império. Ela o deixa, vulnerável para ser derrubado por outros. O novo regime nasce não como continuação do gesto libertador, mas como reação ressentida a ele. Para um país inteiro, o 13 de maio ainda está fresco.
para os conspiradores, está atravessado na garganta. E, na confusão dos primeiros meses republicanos, uma narrativa começa a ganhar corpo. Como se a escravidão tivesse acabado, naturalmente, como se a monarquia tivesse sido irresponsável, como se o movimento abolicionista tivesse sido um detalhe, não o motor. Nabuco, monarquista convicto, recusa cargos no novo regime, não por nostalgia de coroas e mantos, mas porque enxerga na República nascente uma tentativa de apagar, ao mesmo tempo, o passado escravista e o legado do império que ousou romper com ele. O concorrente, ao contrário, se adapta com a flexibilidade dos que nunca tiveram compromisso com nada além do próprio lugar. Em pouco tempo, ele aparece como conselheiro de republicanos, articulador de alianças, voz ouvida nos bastidores, com um sorriso controlado, começa a tratar a abolição como capricho de uma princesa, algo que a República, pragmática, não repetirá. Sem tribuna parlamentar, sem amparo do regime em que acreditou, Nabuco escolhe uma nova arma: a memória. Ele entende que a luta mudou de campo. Se antes ele tentava matar uma instituição viva, agora precisa impedir que ela ressuscite como mentira. Começa a escrever compulsivamente. Lança artigos, ensaios, prepara livros. Em Minha Formação, disseca a própria trajetória para mostrar como um filho de senhores pode aprender a repudiar a escravidão. Em Um Estadista do Império, ergue a figura do pai, Nabuco de Araújo, como símbolo de uma monarquia capaz de se reformar por dentro. Cada página é também uma acusação indireta aos que tentam pintar o império como um teatro decadente sem virtudes. A corrida contra o tempo, agora, é contra a borracha da história. O concorrente, com sua rede de aliados, tenta outra narrativa: a de que a escravidão foi desaparecendo, que o país sempre foi brando, que não houve ódio, apenas evolução. É a tentativa de transformar séculos de violência em um deslizamento suave, onde ninguém é responsável por nada. Nabuco responde com imagens cortantes. Descreve senzalas, troncos, mercados de gente, anúncios de jornal, cartas de senhores desesperados com fugas em massa. Ele escreve como quem crava pregos num caixão, para que o passado não se levante travestido de mito. Mas não é só o passado que o preocupa. O que o atormenta, nas horas insones, é perceber que o espírito da escravidão reaparece, disfarçado, nas políticas do novo regime. Surgem leis que incentivam a imigração europeia como solução para melhorar a mão de obra. Há discursos em salões da República defendendo que o Brasil precisa branquear, civilizar-se segundo modelos do Norte. Negros libertos, sem terra, sem escola, sem amparo, são empurrados para a invisibilidade. E quando aparecem, é como problema de polícia, não como cidadãos. O país proclama igualdade no papel e, ao mesmo tempo, organiza suas cidades como se houvesse corpos de primeira e de segunda categoria. Nabuco percebe que sua nova luta não é contra correntes de ferro, mas contra correntes invisíveis de preconceito. Em textos e conferências, ele insiste numa ideia que incomoda tanto conservadores quanto liberais. O Brasil não será uma nação enquanto não fizer da população negra parte central do seu projeto. Ele denuncia o que chama de preconceito de cor, em uma época em que muitos preferem fingir que isso não existe. O concorrente, por sua vez, trata dessa preocupação como exagero. Repete que, no Brasil, não há racismo, que somos todos mestiços, que a escravidão foi página virada. Sua tática é conhecida: transformar a denúncia em histeria, o alerta em mania pessoal. É nesse cenário que surge o convite que vai virar a vida de Nabuco de cabeça para baixo. O governo republicano o quer como diplomata, primeiro em missões especiais, depois com um posto fixo. A proposta vem carregada de ironia histórica. O homem que não reconhece a legitimidade da República é chamado a ser a face dela no exterior. Muitos amigos monarquistas lhe dizem para recusar. Alguns o acusam de traição só por considerar a hipótese. O concorrente sussurra por trás das cortinas que isso prova o que ele sempre insinuou: que Nabuco, no fundo, quer estar perto do poder. Qualquer poder. Nabuco passa noites acordado, andando de um lado para o outro, como se medisse o corredor com um relógio nas mãos. Se aceitar, parecerá legitimar um regime que nasceu de um golpe que ele desaprova. Se recusar, deixará o Brasil representado lá fora apenas por vozes que não têm compromisso com a memória da escravidão nem com o projeto de uma nação menos desigual. A escolha não é entre monarquia e república. É entre ficar preso a um luto ou aceitar que sua lealdade é maior do que qualquer forma de governo.
é lealdade ao país e à causa que o definiu. Ele aceita. E o faz com uma frase que resume sua decisão: sirvo ao Brasil, não ao regime. É um twist que confunde aliados e adversários. O concorrente, mordido, tenta ridicularizá-lo. Diz em rodas discretas que Nabucco foi domesticado, que agora fará discursos elegantes para americanos enquanto o Brasil real segue sua vida, mas na prática, a presença de Joaquim Nabuco na diplomacia cria algo novo. Pela primeira vez, um ex-líder abolicionista leva para o centro das relações internacionais a marca da escravidão como tema incontornável da identidade brasileira. Em Washington, onde se torna embaixador, Nabuco vive em um cenário que parece saído de outro mundo. Grandes avenidas, embaixadas imponentes, banquetes com cristais e talheres perfeitamente alinhados, mas do lado de fora desses salões, ele vê um país que também convive com a sua própria ferida racial. Leis de segregação, bairros separados, linchamentos noticiados em poucas linhas de jornal. Essa visão simultânea, de sofisticação e barbaridade, reforça algo que ele já intuía. A questão negra não é um acidente brasileiro. É uma falha de época, um pecado global que o século ainda não decidiu enfrentar de frente. Ele transforma cada discurso diplomático em oportunidade de fazer um duplo movimento. Para o mundo, exibe o Brasil como nação que, embora tardia, aboliu a escravidão sem guerra civil, sem banho de sangue. Um feito que, apresentado em linguagem elegante, melhora a imagem do país e abre portas em conferências pan-americanas, encontros na raia, negociações comerciais. Para si mesmo, contudo, ele repete mentalmente o que não cabe naquele palco: que essa mesma abolição exemplar abandonou milhões à própria sorte. É uma dança delicada entre orgulho e culpa. Ele joga o jogo da diplomacia, mas nunca perde de vista o campo de batalha original. O concorrente observa de longe e tenta mais uma vez transformar isso em munição. Escreve artigos, deixa escapar comentários. Acusa Nabuco de usar a escravidão como capital moral para projetar sua vaidade internacional. Chega a sugerir que o tema já rendeu tudo o que tinha a render, e que o Brasil deveria falar apenas de progresso, café, ferrovias, indústria. É o mesmo velho truque: enterrar o passado sob toneladas de otimismo econômico, fazer do silêncio uma política de Estado. Enquanto isso, o tempo biológico de Nabuco começa a enviar recados cada vez mais nítidos. As viagens constantes, as noites sem dormir revisando relatórios, o peso de representar um país inteiro em cada gesto cobram seu preço. Ele sente dores no peito que vêm e vão como marés, crises de cansaço que o derrubam no meio de uma frase. Médicos o aconselham a diminuir o ritmo, a aceitar menos compromissos, a escrever menos, a falar menos. Ele responde com a calma teimosa dos que já fizeram um pacto íntimo: o mundo só agora começa a nos ouvir. Como é que eu vou calar justo agora? A nova janela de tempo que o escraviza não é mais a de uma instituição vergonhosa, mas a do próprio corpo. Ele sabe que a morte não é hipótese abstrata, é projeto em andamento. Contabiliza mentalmente tudo o que ainda precisa fazer: terminar livros, organizar cartas, revisar discursos, orientar novos quadros, responder a jovens que lhe escrevem perguntando o que falta para o Brasil ser, enfim, um país de iguais. Ele sente pressa, uma pressa diferente da que tinha nos tempos de abolicionista militante. Antes, corria para evitar que pessoas morressem escravizadas. Agora, corre para evitar que gerações futuras cresçam sem saber o que realmente aconteceu. Há um momento especialmente simbólico, quase cinematográfico, em que essa sensação de urgência se condensa. Em sua casa em Washington, numa noite fria, ele se vê diante de uma mesa coberta de papéis. De um lado, rascunhos de discursos sobre arbitragem internacional, tratados, fronteiras. Do outro, notas soltas com frases sobre preconceito, sobre o destino dos libertos, sobre a necessidade de o Brasil se perceber como nação negra também. Ele olha o relógio, já tarde, sente o peito apertar, e precisa escolher: dormir ou escrever mais algumas linhas sobre um tema que, oficialmente, já passou. Ele escolhe escrever, porque sabe que cada linha que não for escrita naquela noite talvez nunca o seja. O concorrente, envelhecendo em paralelo, tenta deixar sua marca de outra forma. Investe em memórias, em textos de autopromoção, em discursos que destacam sua sabedoria prudente nos anos que antecederam a abolição.
Em alguns trechos, insinua que se tivessem seguido suas ideias de indenização e prazos, a transição teria sido mais suave. Os problemas atuais seriam menores. É uma tentativa tardia de transformar sua lentidão de antes em visão de futuro. Nabucco lê alguns desses textos e sente, mais uma vez, o impulso de responder. Não por vingança pessoal, mas porque sabe que, se essa narrativa vingar, o atraso será rebatizado de prudência. E o país aprenderá a aplaudir quem atrasou a liberdade. Os últimos anos são vividos como se fossem um terceiro ato comprimido. Mais denso, mais rápido, mais consciente do fim. Nabucco participa de conferências internacionais onde o tema da paz parece ocupar o lugar que antes era da escravidão. Ele fala de arbitragem entre nações, de evitar guerras inúteis, mas, em conversas menores, em corredores, em almoços discretos, volta sempre à mesma tecla. Nenhuma paz entre estados será sólida, enquanto houver desigualdade brutal dentro deles. Conta histórias do Brasil, de ex-escravizados que encontrou, de cartas de agradecimento que recebeu, de promessas que o país fez e não cumpriu. Quando a doença finalmente o obriga a passar mais tempo deitado do que em pé, o relógio que o acompanhou a vida inteira parece mudar de som. Cada tic-tac lembra não só o tempo que acaba, mas o fato terrível de que, para milhões de brasileiros negros, o fim da escravidão não trouxe o fim da humilhação. Ele dita cartas como quem lança garrafas ao mar, dirigidas a amigos, a políticos, a jovens estudantes. Em todas, de um jeito ou de outro, está a mesma mensagem. Não se enganem com a ideia de que a lei resolveu tudo. A luta contra a escravidão legal foi apenas a primeira parte de uma batalha mais longa contra a escravidão social. O fim chega longe da terra onde nasceu, em 1910, em Washington. Há algo de cruel e ao mesmo tempo coerente nisso. O homem que passou a vida tentando ligar o Brasil ao mundo, lembrando ao país que ele não está sozinho nem em seus avanços, nem em seus pecados. Morre justamente no lugar onde essa conexão se fez mais intensa. Não há multidões na rua, não há sinos dobrando como em 13 de maio. Mas há um silêncio pesado em gabinetes, redações, em casas de pessoas que, de alguma forma, sabiam que uma voz essencial se calara. O concorrente, ainda vivo por algum tempo, reage como sempre reagiu a cada virada do destino, tentando se adaptar. Em discursos posteriores, cita Nabucco com respeito calculado, como se sempre tivesse estado ao seu lado. Tenta se colar ao legado do ex-rival, apagando a memória de todos os momentos em que trabalhou para atrasá-lo. É o último truque de um adversário que entendeu, tarde demais, que perdeu a batalha principal, a do sentido histórico, porque ao fim, o nome que fica ligado à abolição, à denúncia da escravidão, à advertência contra o preconceito, é o de Joaquim Nabuco, não o dele. Mas a verdadeira vitória de Nabucco não está em estátuas, nem em nomes de rua, nem em citações escolares. Ela está na inquietação que ele deixou plantada, em cada jovem que lê suas palavras e percebe que a liberdade legal é apenas um piso mínimo, não um teto. Em cada pessoa negra que se reconhece, não como beneficiária de uma generosidade branca, mas como sujeito central de uma luta secular. Em cada brasileiro que entende que a escravidão não é um capítulo isolado, e sim o fio subterrâneo que ainda atravessa nossa economia, nossa política, nossa vida cotidiana. Se você pudesse entrar no quarto onde ele passou suas últimas horas e sussurrar uma pergunta: valeu a pena? Talvez ele respondesse com a honestidade dura que sempre teve. Valeu, mas não foi suficiente. Porque nenhum homem, por maior que seja, consegue, em uma vida, desarmar séculos de violência. O que ele pode fazer, e o que Joaquim Nabuco fez, é puxar a primeira grande peça do dominó, aquela que derruba as demais não de uma vez, mas ao longo das gerações. O relógio que o perseguiu desde jovem parou para ele, mas não para nós. A ampulheta que o concorrente tentou manipular, atrasando a queda da escravidão e depois apressando o esquecimento dela, continua, virando de forma invisível sobre o Brasil. Cada vez que uma pessoa é tratada como inferior por causa da cor da pele, um grão de areia lembra o que fomos. Cada vez que alguém reage a isso, estuda, denuncia, organiza, luta, outro grão se desloca na direção de um país que Nabucco sonhou, mas não teve tempo de ver. E nessa corrida que passa de mão em mão, o prazo nunca deixa de ser cruel. Ou transformamos a liberdade formal em justiça real, enquanto ainda lembramos de como foi viver sem ela. Ou a história tratará a escravidão não como crime imperdoável, mas como detalhe incômodo,
Exatamente o desfecho que Joaquim Nabuco passou a vida inteira lutando para impedir. Contagem aproximada desta parte, entre 10,0 mil e 10,8 mil caracteres, incluindo espaços